esse é o meu primeiro vídeo em muito tempo sobre um livro específico. Eu não costumo fazer esses vídeos assim, né, mais resenha em vídeo, porque eu prefiro fazer as minhas resenhas em texto. Posto elas lá no meu Instagram, então se você não segue, segue lá. E aí, às vezes, eu sinto que eu não tenho tanto pra falar num vídeo, sabe? Não sei, talvez seja falta de costume, mas eu realmente fico com essa sensação e acabo não gravando. Mas eu fiz algumas enquetes lá nos meus stories e muitas pessoas disseram que gostam de vídeos sobre um livro específico. Então eu decidi fazer, eu tenho alguns aqui no canal, mas são poucos, e eu resolvi então fazer a princípio com livros que eu gosto muito, livros que me trazem muitas reflexões ou que mexem muito comigo de alguma maneira. O primeiro livro, então, para essa volta, né, desse quadro, é O Pessoas Normais, da Sally Rooney, que foi um livro que me surpreendeu muito. Primeiro eu vou contar a história, assim, da minha leitura pra vocês, que eu já queria ler esse livro, né, já estava na minha lista fazia algum tempo, porque eu tinha lido algumas coisas que eu achei que seria um livro que eu ia gostar. Aí eu baixei ele no NetGalley, que é uma plataforma que algumas editoras usam para disponibilizar livros lá para parceiros, enfim, e eu entrei lá no NetGalley da Companhia das Letras e peguei o livro, estava disponível. Mas ficou lá no meu Kindle. Aí, no começo do mês, a Dani, do Resenhas de Algodão, falou que ia ler. Eu fiquei com inveja. Eu falei, não, como assim você vai ler Pessoas Normais antes de mim? Aí ela falou, e isso foi num domingo, em que eu disse que eu ia tirar o dia de folga de leitura. E aí ela falou, por que você não começa hoje, né? Eu falei, tá bom, né? Parece que é um livro fluido, né? Aí eu comecei, então, a ler Pessoas Normais num domingo às 4 da tarde. E aí quando chegou, sei lá, 8, 9 horas da noite, eu já tinha lido 60% do livro, não conseguia largar. Lembrando que eu não sou uma pessoa que devora muitos livros, eu não tenho costume de fazer isso, mas alguns livros realmente me prendem e aí eu acabo lendo em 1, 2 dias. Aí então, o primeiro dia acho que eu terminei em 65% e aí eu terminei o livro no dia seguinte. E essa história ficou comigo de muitas formas. Eu acho que primeiro porque ela me surpreendeu. Já era um livro que na verdade eu tinha uma expectativa relativamente alta, porque eu achei que era o meu tipo de livro, mas eu não achei que era tanto o meu tipo de livro. De qualquer forma, mesmo sendo um livro que eu amei muito, eu não acho que ele é uma história que agrada a todo mundo, sabe? Eu não acho que ele é uma unanimidade. Eu até acho que ele vai um pouco no caminho do ame ou odeie, e eu gosto muito de livros ame ou odeie, assim, talvez não tão extremo, mas ele vai nesse caminho. Enfim, então, nesse vídeo que eu pretendo falar sobre o livro, sem spoilers, tá? Vou falar, né, sobre a sinopse, sobre a história, sobre alguns aspectos, e vou falar da série também. Terminei na semana passada, e tudo sem spoilers, tá? Vamos conversar realmente sobre a leitura, pra quem não leu ficar com vontade, e pra quem já leu poder também deixar suas percepções e opiniões aí nos comentários. Então, é o seguinte, Pessoas Normais conta a história da Marianne Sheridan e do Connell Waldron. Eles dois moram na Irlanda, né, no interior da Irlanda, e eles dois estudam na mesma escola. Ele faz parte do grupo dos populares e ela é a esquisitona, né? E ela é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, tipo, ela faz questão de não se misturar com essas pessoas que praticam bullying com ela. O Connell, ele não é uma pessoa que pratica bullying, mas ele é amigo dessas pessoas, né? Então, de certa forma, ele é conivente com essas atitudes. E aí os dois, né, estão ali em grupos opostos dentro da escola, só que fora da escola, a mãe do Connell trabalha na casa da família da Marianne. E a família da Marianne é super rica, tal, tem uma mansão, e a mãe do Connell trabalha lá. Aí, numa das vezes que o Connell vai buscar a mãe no trabalho, ele acaba encontrando com a Marianne e eles acabam conversando um pouquinho, e aí nasce uma relação entre eles e também uma conexão inesperada. Os dois acabam se envolvendo romanticamente, só que o Connell, por causa da questão da Marianne ser estranha e tal, e ele ser popular, ele prefere não tornar essa relação pública, e ela concorda. E aí depois de um ano, mais ou menos, eles estão na faculdade, os dois vão para a mesma faculdade em Dublin, a faculdade Trinity, e lá as coisas mudam de figura, né? A Marianne encontrou o lugar dela, é cheia de amigos, super popular, gosta de festa, etc. E o Connell não se encontrou, ele não se sente à vontade naquele ambiente, ele não sente que aquelas pessoas gostam dele, ele também não é muito fã delas, e eles estão então nesses papéis invertidos e eles se reencontram.
e aí meio que começa tudo de novo, só que nessa coisa de papéis invertidos. Vamos dizer que a história parte daí, né? Tem muita tensão sexual nesse livro, então já é um livro que não dá pra ler se você for menor de, sei lá, 16 por aí, porque tem muitas cenas de sexo e na série também, tá? Então, mas obviamente a história gira mais em torno deles em si como pessoas, né? Essa questão da tensão sexual é mais pra mostrar como eles têm uma conexão em relação a tudo, na verdade, né? Tanto física quanto psicológica, de personalidade, de perspectiva. E o livro vai acompanhar mais ou menos 4 anos da vida deles nesse momento aí de transição entre o fim da escola, o começo da faculdade, da vida adulta, né? Eles vão morar sozinhos em Dublin, eles começam a ter, né, mais aspirações em relação à carreira, ao futuro, e a gente pega então esse momento bem determinante, né, que é determinante na vida de todo mundo, dos 17, 18 até os 20 e pouquinhos. E o legal é que a gente acompanha, né, como a gente pega esse momento bem importante da vida deles, a gente não acompanha só mudanças em relação à vida deles em si, a rotina e etc. A gente acompanha também, obviamente, as mudanças em relação ao que eles pensam sobre o futuro, as aspirações, as frustrações, aos medos, aos sonhos, as perspectivas deles em relação às coisas, né? E a gente acompanha também, claro, os dois como indivíduos, cada um, né, de uma forma, e os dois como um casal, como uma dupla, eu diria mais, porque eles ora são amigos, ora são amantes, ora são amigos e amantes, então a gente acaba acompanhando muito dos dois individualmente, mas também muito dos dois como uma dupla, né? Até os 35% da leitura, muita coisa já tinha acontecido e eu tava tensa porque eu já tava shippando os dois e eu queria saber, obviamente, o que ia acontecer, porque afinal ainda tinha mais 65% do livro, então eu tava tensa porque eu falei, meu Deus, o que ainda vai rolar nessa história? E Pessoas Normais é uma história que deixa você tenso no sentido de que você sempre acha que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E eu não vou dizer se acontece ou não, porque como eu disse, eu não vou dar spoilers, mas fica essa sensação, né? A Sally Rooney trabalha muito essa sensação de que algo horrível vai acontecer. Talvez sim, talvez não, não sei. Mas enfim, é uma história muito gostosa de ler. O que eu gostei muito nessa história, talvez tenha sido o que realmente me tocou em relação a ela, é que é uma história que mostra muito como a gente encara as coisas na juventude, né? A juventude assim, a adolescência mesmo, e como essas coisas vão mudando ao longo dos anos, né, dentro da gente. Então, o Connell, ele é uma pessoa, né, a mãe dele é muito bacana, muito aberta, muito amiga dele, mas ele não tem pai e ele, né, tem uma vida mais humilde. Ela, né, mora nessa mansão, tem várias oportunidades e regalias, vive uma vida muito confortável, mas tem uma mãe muito ausente, assim, muito ausente. O pai dela morreu e tem outras questões aí envolvendo o pai dela também, que eu não vou falar porque eu não quero estragar a surpresa, e tem o irmão dela que também é um babaca. Então, é uma família muito ruim, né? Então ela tem esses confortos materiais, mas ela não tem esse amparo que o Connell tem muito mais, né? Então, eles são opostos realmente nesses dois sentidos. E essas coisas, por mais que a gente saiba que são coisas complicadas, né? Ainda mais no caso da Marianne, a gente não vê as consequências, né? Porque quando a gente é jovem, às vezes a gente sente que tudo é muito banal, né? A gente supera, a gente vai dar um jeito, sei lá. Eu não sei se todo mundo tem essa sensação, mas quando eu penso assim na minha juventude, na minha adolescência, eu penso que eu achava isso, né? A gente tem essa sensação de que a gente é invencível, imagina, aconteceu, mas tá tudo bem e tal. Na verdade, hoje eu sei, né, por experiência própria, que não é bem assim, né? Todas as coisas que acontecem com a gente, elas trazem consequências, talvez não naquele momento, mas coisas que voltam depois, sentimentos que voltam depois. Às vezes a gente pega essas coisas que acontecem em terra, elas tão bem que elas só voltam depois pra superfície, e aí a gente tem que lidar com elas, não é uma questão de escolha. E não é fácil. Então eu acho que Pessoas Normais é muito sobre isso, principalmente em relação a Marianne. Então essas coisas que ela vai enterrando, um dia vão cobrar um preço. E eu gostei de como a autora, ela explora isso de uma maneira muito real. Eu senti de que essas coisas do passado da Marianne, ou, né, do contexto familiar dela, não voltam à tona, sabe? Elas vão voltando aos pouquinhos, aos pouquinhos. E aí a gente se pergunta quando e como essas coisas, todos esses acontecimentos, esses sentimentos, eles se somam e quebram a gente. Eu acho que a história da Marianne, ela faz
pensar muito sobre isso. E aí a gente vai acompanhar então essa jornada da Marianne sobre, né, essas coisas do passado dela, da história dela e como essas coisas refletem em quem ela vai se tornar. Já do lado do Connell, a gente tem as inseguranças, né, essa questão financeira, por mais que não seja uma coisa tratada assim de maneira explícita, é também um peso para ele em alguns momentos, uma insegurança, né, e isso leva a... Eu acho que ele tem uma certa síndrome do impostor, ele é muito inteligente, ele é muito bom, mas eu acho que nem sempre ele percebe isso ou ele aceita isso, né, ele prefere se ver como uma pessoa inferior em muitos sentidos, superficial, e ele não é. Ele é mais do que isso, mas eu acho que tomar conhecimento disso acaba trazendo alguns questionamentos para ele e também traz cobranças, né? Porque se você é inteligente, se você tem oportunidades e etc., você acaba tendo expectativas maiores, né? Então, essas coisas também são bem interessantes a gente observar no Connell. Essa questão de diferenças de mundos, vamos dizer, a Sally Rooney conseguiu abordar muito bem a questão da diferença de classes sociais, né, entre a Marianne e o Connell, mas ela não faz isso de maneira objetiva, de maneira explícita, ela faz isso de uma maneira nas entrelinhas. A gente vai lendo a história, a gente vai analisando os comportamentos e as atitudes dos personagens, e aí a gente vai vendo como as diferenças entre as classes sociais dos dois reflete de maneiras diferentes neles, né, em cada um, e também na junção deles, né. Então tem uma cena, a cena mais explícita sobre isso é quando a Marianne fala que ela não pensa sobre questões financeiras, e obviamente ela não pensa porque ela não precisa, né, o Connell pensa porque ele precisa, não é porque ele pensa em dinheiro, é porque ele sabe que algumas oportunidades vão ser mais complicadas para ele, porque ele não tem dinheiro. É uma coisa que causa uma insegurança e uma, não sei se frustração, mas uma insegurança no Connell e eles nunca conversam sobre isso de fato, mas é uma coisa que vai se infiltrando ali na relação dos dois e causa alguns atritos, alguns ruídos na comunicação, enfim. Eu achei genial a forma como a Sally Rooney abordou essa temática também na história. E só pra finalizar, né, falando sobre o livro, o que eu gostei realmente é que ele mostra como a Marianne e o Connell, eles conseguem ser quem eles são, né, um com o outro, de uma forma que nem eles percebem muitas vezes. Eles conseguem ser pessoas que eles ainda nem descobriram que eles são, mas eles conseguem ser quando estão um com o outro, e isso fica muito perceptível, né, durante o livro, como eles realmente têm ali uma conexão, uma simbiose talvez, e justamente por eles serem tão fiéis a eles mesmos quando estão juntos, eles também são muito transparentes em relação às falhas e aos medos deles, né? E é por isso que a relação deles é tão complicada, por isso que tem muitos reencontros e desencontros e encontros, porque eles têm um probleminha de comunicação ali, né? Vou falar que tem, porque tem mesmo. E aí a gente pensa, mas poxa, quando a gente gosta de alguém, a gente não fala pra essa pessoa, a gente não comunica? Pode ser que sim, pode ser que não. No caso dos dois, não. Então, em muitos casos ali você fala, poxa, mas se conversasse resolvia esse problema. E é verdade, mas eles têm algumas travas, eles têm bloqueios, né? Eles têm questões que fazem com que eles tenham inseguranças e não consigam falar tão abertamente sobre os sentimentos que eles têm, embora os dois saibam que existe essa conexão, né? E enfim, eu não vou falar mais porque eu realmente não quero dar spoiler, mas a forma como a Sally Rooney trata isso, e principalmente em relação a Marianne, fica muito clara. E é muito bonita, e é muito real, e enfim, acho que foi o meu aspecto preferido. O fim do livro é muito bonito, é bem redentor, assim. Então, eu acho que ali fica bem clara a mensagem que a autora quis passar. É isso, esse livro, ele chama Pessoas Normais porque ele é realmente uma história sobre pessoas normais, e muita gente pode não gostar. Quem gosta de livros com mais acontecimentos, grandes acontecimentos e coisas extraordinárias, não recomendo Pessoas Normais, porque ele é realmente um livro que não conta nada de espetacular. Ele é uma história sobre pessoas normais, uma história normal, mas eu acho que, pra mim, justamente por isso, ele traz todas essas questões muito reais, muito humanas. Então, eu realmente gostei muito desse livro. E agora, então, vou falar um pouquinho sobre a série. Bom, como eu falei, a série foi adaptada, né? Tá disponível no Stars Play, e são 12 episódios de 30 minutos, 26, bem rapidinho, bem gostoso de assistir, e é uma série extremamente fiel ao livro, muito fiel mesmo, assim, tipo, na ambientação, até em detalhes, também nos diálogos e etc. Então eu já adianto que eu gostei bastante, mas
É engraçado. Eu não sei se eu gostaria tanto da série se eu não tivesse lido o livro. Não sei exatamente porquê, eu acho que é uma série longa, né? Apesar de serem episódios curtos, é uma série grande, tem 12 episódios e o livro é pequeno, acho que tem 260 páginas por aí. Então eles realmente foram muito fiéis, muito ao pé da letra, vamos dizer. Então, por isso que eu não sei se eu gostaria tanto se eu não tivesse lido e amado o livro. Mas eu acho que vale a pena assistir, vale a pena pelo menos começar, né, pra verem o que vocês acham. Caso vocês não queiram ler o livro, porque se vocês lerem e gostarem do livro, eu acho que não tem como não gostar da série. A Marianne, ela é interpretada pela Daisy Edgar Jones, que ficou muito boa no papel, eu acho. Eu acho que a atriz conseguiu captar muito bem a essência da personagem. Ela tem uma... Ela é meio blasé, sabe? Mas ela tem uma vulnerabilidade e eu acho que a Daisy conseguiu pegar isso muito bem. O Connell é interpretado pelo Paul Mescal e não era o que eu imaginava fisicamente, mas depois me acostumei, gostei, acho que ficou bem feito. E o Paul, ele também foi bem na atuação, mas o Connell, ele é um pouco mais fácil, eu acho, de você captar. Então acho que não exigiu tanto do Paul até um certo ponto. Ali no episódio 10 a gente tem um acontecimento que é meio que o turning point ali da história, né? Do meio pro final não, né? Mas pro final. E aí, assim, a gente vê uma atuação, assim, mais marcante do Paul. Gostei muito, acho que ele deu muito sentimento, muita alma pra esse momento da história. E eu acho até que me tocou mais do que no livro. Então, gostei muito das escolhas dos atores para os papéis principais e gostei muito das atuações deles. Na série, a mãe da Marianne é um pouquinho mais presente, mas ao mesmo tempo, ela ser mais presente faz com que ela seja pior pra história. De novo, eu não vou falar porque eu não quero dar spoiler, mas vocês vão entender ali quando vocês lerem e ou assistirem por que ela é pior quando ela é mais presente. Por outro lado, tem uma outra cena, já no episódio 11, se não me engano, que é um clímax, eu acho, realmente, é a hora em que as coisas realmente se transformam, que eu gostei mais no livro. Eu achei ela mais intensa, achei ela mais... como é que fala? Mais aflitiva, né? Mas assim, não é nada que comprometa, não são defeitos, são só observações, assim, só pra gente comparar um pouquinho série e livro. E sim, a última frase da série, o último diálogo, ela é um pouco diferente do livro, mas eu confesso que eu gostei mais na série. Eu não vou falar aqui porque eu não vou dar spoiler pra vocês, não vou estragar esse momento, né? Mas eu gostei um pouco mais do diálogo da série, achei que ele combinou mais com a Marianne especificamente. Se você leu, se você assistiu, me conta se você achou isso também. Então a série também tá super recomendada, mas só fica essa ressalva, assim, se você não quiser ler Pessoas Normais, eu realmente não sei se você vai gostar tanto da série. Mas, enfim, a série é boa também, então fica a recomendação. E pra fechar esse vídeo, eu queria ler algumas quotes pra vocês, alguns trechos que eu separei de Pessoas Normais, pra vocês sentirem a vibe, assim, da história e das coisas que a Sally Rooney ela aborda e a forma como ela faz isso. Não tem spoilers, tá? Não são muitos trechos, porque eu resolvi, né, não quis pegar os trechos mais comprometedores, vamos dizer. Então, são só alguns meses pra vocês sentirem a vibe desse livro. Então, vamos lá pro primeiro. Isso sugere a Connell que a mesma imaginação que ele usa como leitor é também necessária para entender as pessoas de verdade e para se tornar íntimo delas. O Connell é um grande leitor, então a gente se identifica com ele, eu acho, né? E essa frase é maravilhosa, porque eu concordo com ele e acho que isso se faz presente em muitos momentos dessa história, né? Na forma como ele se torna íntimo da Marianne, como ele entende e compreende ela e vice-versa, mesmo eles sendo, né, pessoas diferentes, com backgrounds diferentes e etc. Essa aqui é uma quote, assim, perfeita, absolutamente perfeita, e ela diz muito sobre quem a Marianne é. De modo geral, percebo que os homens estão muito mais preocupados com a restrição das liberdades das mulheres do que com o exercício da liberdade pessoal deles mesmos. Marianne, certíssima. Infelizmente, né, eu acho que é um trecho pra gente pensar, pra gente refletir sobre, mas eu gostei muito. Agora, a que eu vou ler é uma que não é aquele momento que eu falei que é o mais explícito da questão das classes sociais, mas é uma frase que resume bem o que é a questão financeira para Marianne. Para ela, a bolsa era um incentivo à autoestima, uma feliz confirmação do que ela sempre achou sobre si mesma, que era alguém especial. Então, né, nesse caso, a gente vê bem
essa questão financeira, de classes sociais, da criação que ela teve. Já pro Connell, essa bolsa significava uma outra coisa completamente diferente, justamente por causa dessa diferença de contextos, né? Uma coisa que eu esqueci de falar antes é que eu achei interessante a forma como a Sally Rooney abordou a questão do amor como controle. Não como controle de dominação, da pessoa ser abusiva, sabe? Tóxica, mas do quanto a gente depende das pessoas que a gente ama, e quanto elas dependem da gente, no sentido não de depender de dependência realmente, mas a gente quer que elas sejam felizes, elas querem que a gente seja feliz, e como a gente pode contribuir para isso na vida um do outro de forma ativa, né, de forma efetiva. Então esse trecho é um belo resumo disso. Como era estranho se sentir tão completamente sob o controle de outra pessoa, mas ao mesmo tempo como era normal. Ninguém pode ser totalmente independente dos outros, então por que não abrir mão da tentativa? Ela ponderou. Ir correndo na direção contrária, depender dos outros para tudo, deixar que dependam de você, por que não? Sabe que ele a ama, já não se questiona sobre isso. Até arrepia, porque eu acho que é muito isso, sabe? Sobre, né, a forma, sobre o que dá medo na gente de amar as pessoas. Por que amar é tão difícil? Porque é você se entregar, né? Você se entregar para outra pessoa, e não só no sentido romântico. Qualquer pessoa que a gente ama na vida é assim, você se entregar para o outro e você também ter uma parte dessas outras pessoas com você. É uma responsabilidade muito grande. Por último, esse trecho aqui, que também fala um pouco sobre aquilo que eu falei, sobre quando a gente é jovem, dos sentimentos e tal, de como as coisas acabam passando despercebidas até que elas sejam muito grandes para serem imperceptíveis. Só que às vezes aí já é meio tarde e às vezes é difícil a gente voltar, a gente se recuperar disso, né? Esse trecho aqui eu acho que é sobre isso. Mas assim era o mundo deles na época, os sentimentos eram suprimidos com tamanho cuidado na vida cotidiana, forçados a caber em espaços cada vez menores, que acontecimentos aparentemente banais tomavam uma importância insana e assustadora. E eu acho que a capa desse livro é sobre isso, né? Porque são os dois numa lata de sardinha e é isso, os sentimentos deles todos apertados nesse espaço, né? São os dois ali no mundo deles e os sentimentos e tudo que eles são nesse espaço pequeno, confinados. Tem mais dois trechos que eu gosto muito, que eu já li e reli várias vezes desde que eu terminei o livro, mas que eu não vou ler pra vocês porque são trechos das últimas páginas. Não tem spoiler, mas eu acho que é mais legal se vocês lerem pela primeira vez, quando vocês tiverem lido a história inteira dos dois. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, como eu acho que deu pra ver, foi uma história que me tocou muito, da maneira mais singela possível, porque ela é uma história singela, uma história delicada, é uma história, né, sobre como a gente cresce, se transforma, as mudanças que acontecem na gente, na nossa vida, como elas se refletem dentro da gente e como a gente reflete no mundo fora. Então existe essa simbiose, essa conexão, esse ciclo que não acaba nunca, né? Porque as coisas de fora, elas refletem dentro e as de dentro refletem fora. E eu acho que pessoas normais sobre isso. E quando elas refletem fora, elas refletem em outras pessoas também. Então, tudo que a gente é também o que a gente doa para os outros. E eu acho que esse é o grande aprendizado em relação a essa história, principalmente da parte da Marianne, como as outras pessoas transformam a gente, não apenas nas coisas que elas fazem por nós, mas nas coisas que elas inspiram na gente. Enfim, não sei, parece meio reflexão louca aqui, mas quando vocês lerem essa história, ou se vocês já leram, talvez eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando, e eu acho que essa é a grande lição de Pessoas Normais. O final traz isso muito forte. E pra mim foi muito redentor, porque eu concordo com muitas das coisas que estão ali, vivi de certa forma coisas que estão nesses aprendizados dos dois, então realmente foi uma história que me tocou muito. Como eu falei, não acho que é um livro que todo mundo vai gostar, não pela história em si, mas pela forma como ela é conduzida, a narrativa da Sally Rooney, ela realmente, apesar de eu ter devorado e de ser uma leitura fluida, ela é uma narrativa singela, né? As coisas vão acontecendo aos poucos, como na vida, como na vida das pessoas normais, né? Então eu deixo esse aviso, não quero elevar as expectativas de todo mundo, né? Mas por isso que eu tô deixando essa observação. Mas com tudo que eu falei nesse vídeo, eu acho que se você gostou, né, das reflexões, das questões que eu abordei aqui nesse vídeo, você vai gostar dessa leitura, e eu espero que você goste, porque realmente foi uma leitura muito especial pra mim. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu não tenha falado demais.
Não dê spoiler, tá? E claro, se você já leu esse livro ou já assistiu a série, me conta o que você achou aqui nos comentários. E se você lê esse livro ou assistir a série, me conta também lá no Instagram ou por aqui mesmo, que eu vou adorar saber a sua opinião. E é isso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. E a gente se vê em breve num vídeo novo.